Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Valdinei Cardoso. Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso Aritmética Nível 1. Nessa aula, nós vamos falar sobre as operações aritméticas elementares. Para isso, vamos resolver alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui um exercício, que trata sobre propriedades das potências. Então, que propriedades nós podemos utilizar aqui? Então, temos aqui 4 elevado a 4, 4 elevado a 4, elevado a 4. Né? Isso é a mesma coisa que 4, se nós colocássemos aqui parênteses, seria assim, elevado a 4, elevado a 4. E aí, uma propriedade importante que nós temos da multiplicação é a seguinte: quando você tem dois expoentes, como neste caso, o que a gente faz? Nós vamos repetir a base, repetimos o 4 e multiplicamos os expoentes. Então, no caso aqui, nós vamos ficar com 4 elevado a 16. Então, o exercício ele pede para que nós façamos a divisão de 4 elevado a 16, que representa o 4 elevado a 4 elevado a 4, por 4 elevado a 4. Então, nós vamos fazer essa divisão aqui. 4 elevado a 16 dividido por 4 elevado a 4. Muito bem. Propriedade de potenciação. Quando eu tenho uma divisão com potências de mesma base, o que nós fazemos? Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, nós vamos ficar com 4, e aí nós vamos subtrair sempre o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, 16 menos 4, então seria 4 elevado a 12. Então, esse é o nosso resultado aqui. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Neste exemplo, nós temos um outro problema envolvendo potência. Então, o que traz esse exemplo aqui envolvendo potências? Efetuando as operações indicadas na expressão, então aqui 2 elevado a 2007 mais 2 elevado a 2005, dividido por 2 elevado a 2006 mais 2 elevado a 2004, vezes 2006. Obtemos um número de 4 algarismos. Então, quando nós fazemos essas operações, obtemos um número de 4 algarismos. E a pergunta é, qual é a soma dos algarismos desse número? Então, primeiro, nós vamos ter que encontrar o número e depois efetuar a soma dos algarismos deste número. Ok. Como que nós vamos fazer então? Então, nós vamos pegar a nossa o 2007. Então, pegando a nossa expressão aqui, vamos reescrevê-la. Então, 2 elevado a 2007 mais 2 elevado a 2005 dividido por 2 elevado a 2006 mais 2 elevado a 2004. Ok? Então, tudo isso daqui nós vamos multiplicar por 2006. Bom, então, usando as propriedades de potenciação, o 2 elevado a 2007, nós podemos escrevê-lo como 2 elevado a 2005 mais 2.
Porque 2007 é a mesma coisa que 2005 mais 2. E aqui nós vamos repetir o 2 elevado a 2005. No denominador, nós vamos olhar, o menor expoente é 2004. Então, vou escrever o primeiro como 2 elevado a 2004 mais 2, mais 2 elevado a 2004. Tudo isso nós vamos multiplicar por 2006. Muito bem. E aí? Temos uma soma de expoentes aqui no 2 elevado a 2005 mais 2. Como que nós podemos simplificar essa expressão? Nós podemos escrever isso daqui como, usando as propriedades da potenciação, 2 elevado a 2005 mais, no caso aqui não precisamos colocar o mais, vamos apagar o mais, e aí nós vamos escrever vezes 2 elevado a 2. Então nós usamos a propriedade, né, da potenciação que diz o seguinte: quando você tem 2 numa multiplicação, né, onde as bases são iguais, você vai repetir a base, no caso aqui o 2, e somar os expoentes. Então você pode fazer isso na ordem repetir a base, somar o expoente, ou quando tiver isso, né, a base e os expoentes somados, você pode separar isso aqui, voltar, né, separar em duas bases e colocar um expoente para cada base. Muito bem. E aqui vamos repetir o 2 elevado a 2005. No denominador, fazemos um procedimento análogo. Vamos escrever 2 elevado a 2004 vezes 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 2004. Tudo isso vezes 2006. E aí? O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos colocar aqui o 2 elevado a 2005, ele é um termo comum aqui no numerador. Então, nós temos ele tanto nessa parte aqui do numerador, como nesta. Então, nós podemos colocá-lo em evidência. Então, aqui faltou o número 2. Vamos colocar aqui. Então, é 2 elevado a 2005. Aqui tem o número 2 embaixo. Então, temos aqui o 2 elevado a 2005 é um fator comum. Então, nós vamos fatorar isso daqui. Então, como que a gente fatora? Pega o que é comum, coloca em evidência, no caso 2 elevado a 2005, e aí? Então, aqui no primeiro termo, sobrou o quê? 2 elevado a 2. Então, nós vamos colocar ele aqui dentro do parêntese. E aí, 2 elevado a 2005 dividido, né, por 2 elevado a 2005, a gente pega esse termo e divide por esse. Aí o resultado nós colocamos aqui. Ó. Então vai dar 1. Este termo, né, junto com 2 ao quadrado, tudo isso daqui, né, se nós pegarmos aqui tudo isso daqui dividido por 2 elevado a 2005, o resultado vai ser o quê? 2 elevado ao quadrado. Ok? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Fazer um rascunho aqui. 2 elevado a 2005 vezes 2 ao quadrado dividido por 2 elevado a 2005. Então, quando nós fazemos essa divisão, aqui é uma multiplicação, então nós podemos simplificar esses dois termos. Então, que sobra 2 elevado ao quadrado. Voltando aqui, vamos fazer o mesmo procedimento no denominador. Então, nós ficaremos com 2 elevado a 2004, que multiplica, vai dividir tudo isso daqui
por 2 elevado a 2004, vai sobrar 2 ao quadrado, pelo mesmo motivo que nós mostramos anteriormente. E quando divide isso daqui por ele mesmo, então o resultado é 1. Então, aqui, como é multiplicação, nós podemos simplificar esse termo com esse, e aí fica uma divisão de 2 elevado a 2005 por 2 elevado a 2004. Então, nós vamos fazer o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vamos subtrair 2005 menos 2004. Então, o resultado seria 2 elevado a 1, que é o próprio número 2. Ok? Então, com isso, nós resolvemos mais este problema. Bom, o nosso próximo problema ele envolve um pouco de porcentagem. Então, o que nós temos? Aumentando em 2% o valor de um número inteiro positivo, obtemos o seu sucessor. Né? Sucessor é o número que vem após aquele número, né? Esse número, um número inteiro positivo, nós não sabemos que número é esse. Então, nós vamos chamar ele de x. Poderíamos atribuir qualquer outro símbolo para representar este número desconhecido. E o seu sucessor, então, o sucessor seria o quê? O número x mais 1. Então, esse é o sucessor dele. Ok? Muito bem. Então, como que a gente escreve isso daqui? Aumentando 2% o valor de um número inteiro positivo. Então, aqui nós temos o número aumentando. Então, nós vamos somar a ele 2%, né, o valor dele. Então, soma ele 2% dele. Então, nós teríamos 2% do valor dele. Então, isso que significa aumentar 2% o valor que você tinha, x mais 2% desse x. Isso é igual ao seu sucessor. Dividindo aqui o 2 por 100, então nós vamos fazer a divisão. 2 dividido por 100. Não dá para dividir, coloca 0,0, ainda não dá para dividir, coloca 0 aqui, 0 aqui. Dá para dividir agora. 200 dividido por 100, 2. Então, 0,02. E aqui é a mesma coisa se nós tivéssemos 1x, aqui não aparece, mas o coeficiente é 1, mais 0,02x, que é igual a x mais 1. Para somar isso daqui, nós vamos somar 1 com 0,02. Somando aqui, vamos ter que colocar vírgula, duas casas aqui para ficar igual, só para facilitar. Vírgula embaixo de vírgula na hora de somar. E aí nós vamos somar 0 com 2, 2. 0 com 0, 0. 1 com 0, 1. 1,02. Aí nós somamos os coeficientes, 1,02, x. Este x aqui nós podemos colocá-lo da seguinte forma. Então, ele aqui é positivo, nós podemos reescrevê-lo aqui, do outro lado da igualdade, negativo. E aqui é como se tivesse também 1x. Então, quando você tira 1,02 menos 1, quando você faz essa subtração, então você vai ter o quê? 0,02. Então, aqui nós teríamos 0,02x. Isso aqui é igual a 1. Esse 0,02 está multiplicando. Vamos passar ele lá para o outro lado. Fazemos uma divisão. Então, ele vem para cá, dividindo. E aí nós vamos dividir 1 dividido por 0,02. Como que nós fazemos essa divisão? 1 dividido por 0,02. Primeira coisa, põe uma vírgula, iguala as casas após a vírgula, duas casas, cancela as vírgulas, trabalha como se não existisse vírgula nem zeros do lado esquerdo. E aí nós vamos dividir, então, 100 dividido por 2, 50.
Então, quer dizer, o nosso x, ele vale a 50. Terminou o exercício? Não. Nós temos que observar o que é solicitado no enunciado. E aí a pergunta é, qual é a soma desses dois números? Então, para fazer essa soma, nós temos que um número é x igual a 50, o outro número, que é o sucessor dele, é x mais 1. Então, seria 50 mais 1, que é 51. Ok? Então, nós vamos somar lá o 50 mais o seu sucessor. Então, nossa resposta, ela vai ser o quê? 50 com mais 51, então nós vamos ter 101. Ok? Essa seria a nossa resposta para o exercício. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem enviar aí para o nosso grupo, né, de dúvidas. De enviar aí as perguntas para que nós possamos esclarecer todas elas. Bom, neste enunciado, nós temos a seguinte situação. O Diamantino colocou em um recipiente 3 litros de água. Ok? Então, colocou em um recipiente 3 litros de água e 1 litro de suco composto de 20% de polpa e 80% de água. Ok? Então, vamos imaginar aqui, ó, o recipiente. Então, sempre é bom você fazer um esquema, fazer um desenho para você interpretar a situação. Então, vamos imaginar que isso aqui é o nosso recipiente. Ok? Então, dentro desse recipiente, o que é que o Diamantino fez? Ele colocou 3 litros de água. Então, e 1 litro de suco composto. Esse suco aqui ele tem 20% de polpa e 80% de água. E aí ele colocou aqui 1 litro de suco, sendo que esse suco ele é 20% de polpa, 20% do litro é polpa, mais 80% do litro, então isso aqui seria a polpa, e o restante água também. Ok, jogou tudo isso lá dentro do recipiente. Então nós temos lá a mistura. Água mais a polpa do suco. Muito bem. A pergunta é, depois de misturar tudo isso, Diamantino misturou tudo isso daqui, que porcentagem do volume final é polpa? Porque nós sabemos que desse 1 litro, a polpa ela valia 20% de 1 litro. Mas quando ela foi misturada, aqui dentro nós temos o quê? 4 litros dessa solução composta por água e suco. Nós queremos saber, destes 4 litros, quantos por cento é polpa? Né? Dentro aqui dos 4 litros. Quanto de polpa? Quantos por cento desse 4 litros é polpa? Ok? Muito bem. Então, o que nós podemos fazer aqui para simplificar? Vamos criar aqui uma legenda. Então, vamos chamar o A, vamos chamar de A, água. Ok? E vamos chamar, por exemplo, de S, o suco, ou melhor, vamos chamar de P. Acho que funciona, vai evitar confusão aqui. Chamar de P, que é a polpa. Então, P seria a polpa.
Considerando essa solução que foi colocada, então nós temos lá 3 litros, né, que seria 3 litros de água, mais isso daqui também é água, né, que foi colocado no segundo litro, que seria 80%, se dividir 80% dá 0,8. Então, 0,8 de água, mais... Aí nós vamos pegar o quê? Quanto de suco? De polpa? 20%. Então, 20% é 0,2. Então, isso aqui de polpa. Ok? Muito bem. E aí, aqui nós sabemos que tem 4 litros dessa solução. Vamos juntar, então, aqui, ó, 3 de água com mais 0,8, somando 3 com 0,8. Põe uma vírgula, 0, soma, isso daqui vai dar 0 com 8, 8. 3 com 0, 3. 3,8. Então, aqui nós temos 3,8 de água mais 0,2 de polpa. Perfeito. E agora? Como continuamos esta situação, essa resolução aqui? Então, nós vamos pensar aqui o seguinte. 4 litros, ele seria o 100%. É o total que nós temos dentro desse recipiente. Tá. Então, temos esse total. E nós queremos saber o quê? O 0,2 litros, que é essa quantidade de polpa, seria quantos por cento desse total aqui? Então, multiplicando aqui 4 por x, vai ficar 4x, 0,2 por 100, 0,2 vezes 100. Então, fazendo aqui, ó, 100 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Quantas casas após a vírgula? Uma casa. Põe a vírgula, então vai ficar 20. Então, 4x é igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 4. X é igual a 5. Mas o que é esse 5? 5%. Então, a pergunta é: quantos por cento desse volume final, dos 4 litros, é polpa? Então, a resposta seria o quê? Seria 5% do volume final é polpa. Então, nessa dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, ou e-mail, ou pelo nosso ambiente virtual. Grande abraço.